Discípulos excelentes são cheios do Espírito Santo. Romanos capítulo 8, do versículo 9 ao versículo 17. Romanos capítulo 8, do versículo 9 ao versículo 17. Quem é dominado pela carne não pode agradar a Deus. Entretanto, vocês não estão sobre o domínio da carne, mas do Espírito, se de fato o Espírito de Deus habita em vocês. Se alguém não tem o Espírito de Cristo, não pertence a Cristo. Mas se Cristo está em vocês, o corpo está morto por causa do pecado, mas o Espírito está vivo por causa da justiça. E se o Espírito daquele que ressuscitou Jesus dentre os mortos habita em vocês, aquele que ressuscitou a Cristo dentre os mortos também dará vida aos seus corpos mortais, por meio do seu Espírito que habita em nós. Portanto, irmãos, estamos em dívida não para com a carne, para vivermos sujeito a ela. Pois se vocês vivem de acordo com a carne, morrem. Mas se pelo Espírito fizerem morrer os atos do corpo, viverão. Porque todos que são guiados pelo Espírito de Deus são filhos de Deus. Pois vocês não receberam um espírito que os escravize para novamente temerem, mas receberam um espírito que os adota como filho, por meio do qual clamamos Abba, Pai. O próprio Espírito testemunha ao nosso espírito que somos filhos de Deus. E se somos filhos de Deus, somos herdeiros, herdeiros de Deus e co-herdeiros com Cristo, se de fato participamos dos seus sofrimentos, para que também participemos da sua glória. O Senhor tem me despertado para trazer uma série de mensagens que tem como um despertamento para nós que discípulos excelentes são cheios do Espírito Santo. Na verdade, a série é Discípulos Excelentes, mas nós vamos estar falando hoje sobre discípulos excelentes cheios do Espírito Santo. Bem, quem é a pessoa do Espírito Santo? Quem é o Espírito Santo para nós? Vamos conhecer um pouquinho mais quem é esse ser poderoso, que alguns o confundem como uma força ativa, como um poder cósmico, como algo extraterreno, sobrenatural, mas não divino, apenas como um calor. Às vezes, por colocarmos Deus como usando a sua simbologia, nós já percebemos apenas como um calor. Outros entendem como uma pomba, outros entendem como um vento, apenas como óleo. Mas o Espírito Santo é muito mais do que isso. Segundo a paractologia, ela divide, que é o estudo do Espírito Santo, divide, em dois períodos a presença do Espírito Santo. No Antigo Testamento e no Novo Testamento. No Antigo, as atividades e as manifestações do Espírito Santo eram esporádicas, específicas e em tempos distintos. Mais uma vez, no passado, no Antigo Testamento, a manifestação do Espírito era esporádica, ela era específica e em tempos distintos. Aquelas pessoas que eram usadas pelo Espírito Santo, eles não carregavam esse poder continuadamente. Lembra de Sansão? Sansão, ele era um homem comum, mas quando ele invocava a presença do Espírito, o Espírito Santo vinha sobre ele e o enchia de força, de um poder sobrenatural. Então não era algo contínuo, era algo esporádico, era específico e em tempos distintos. No Novo Testamento, a presença do Espírito Santo ela vai começar em atividade plena no dia de Pentecostes, quando suas atividades elas foram concretizadas e de forma continuada ela vem atuando na igreja no decorrer dos séculos.
Aquele poder que era dado em momento específico no Antigo Testamento, de maneira muito esporádica, quando um profeta ele recebia o Espírito Santo, ele profetizava, como por exemplo Saul, quando ele foi ter com Samuel e ele recebe a unção para ser o rei de Israel. Saul, ao sair da presença de Samuel, ele se encontra com profetas e ele, junto com os profetas, ele profetiza. O Espírito Santo veio sobre ele e ele profetizou. Era algo específico, esporádico, momentâneo, mas o Espírito Santo na vida do crente, ele mudou. No Novo Testamento ele mudou. Ele é atuante, ele é vibrante, ele é ativo, é todos os dias. Nós temos liberdade de termos comunicação com ele todos os dias, de desfrutarmos da sua presença todos os dias. No Antigo Testamento, o Espírito Santo, ele se manifestava em momentos especiais. No Novo Testamento, isso é maravilhoso, ele veio para morar nos nossos corações. No Novo Testamento, o Espírito Santo, ele habita em nossos corações. Olha o que vai dizer o apóstolo Paulo aos Coríntios: vocês não sabem que são templo do Espírito Santo, que o Espírito Santo habita em vocês. Irmãos, isso é maravilhoso, porque aqueles grandes homens que fizeram coisas extraordinárias no passado, no Antigo Testamento, na Antiga Aliança, eles não desfrutaram daquilo que você desfruta. Olha o que Davi falava: eu prefiro habitar um dia no santuário de Deus, a 1000 dias em outros lugares. Irmãos, olha só, ele queria estar na casa de Deus. Sabe o que Deus fez? Deus transformou, o nosso coração na sua casa favorita. Aleluia! Você é a casa favorita de Deus. Você pode dizer amém? Aleluia! No Antigo Testamento, ele vai chamar o Espírito Santo com uma linguagem diferente. Por exemplo, o Espírito é traduzido como ruach, que significa vento, hálito, respiração. Na língua grega, no Novo Testamento, usando a língua grega, ele vai tratar o Espírito como pneuma, que é espírito, por ser ele o Espírito eterno de Deus. Ele é Deus, ele é a terceira pessoa da Trindade. Então o Espírito Santo, esse ruach, esse sopro, esse vento, ele não é apenas um vento, um sopro, ele não é apenas um hálito, ele é Deus. O Espírito Santo é Deus. Precisamos nos relacionar com ele como Deus. Precisamos entender que ele é Deus. Vocês estão entendendo? Digam amém. Se o Espírito Santo existe como um ser divino, ele não é parte deste, mas é o próprio Deus Espírito. Ele tem sua essência própria, mas isso não significa que ele esteja separado da divindade. Eu achei legal uma vez, eu ouvindo uma colocação falando acerca da Trindade, e pediram para que eu fizesse uma analogia de como então era um ser triuno, como era Deus. Se ele era Pai, se ele era Filho, se ele era Espírito Santo, e não eram três, eles eram apenas, ele era um, ele era o chamado de Deus triuno. Qual é a melhor colocação? E aí alguém fez uma colocação que eu achei interessante. O Sol, por exemplo, existe o corpo celeste, está lá em cima iluminando, né? A gente vê o Sol, é a parte visível do Sol. Existe a luz que o Sol produz, a luz que ilumina as trevas, e existe o calor que essa luz produz na gente. Assim também é a Trindade. Vamos colocar como se o corpo, como se o Sol, ele fosse Deus. O calor emanado por ele, ou seja, a luz emanada pelo esse Sol, fosse Jesus. E o calor provocado pelo Sol fosse o Espírito Santo. Não são três deuses, é um Sol se manifestando de três formas diferentes. Assim é Deus se manifestando em nossa vida, como Deus Pai, Deus Filho e Deus Espírito Santo. Não são três seres distintos, apesar de agirem de forma distinta, é um Deus triuno. Amém? Ele tem a sua própria essência. As pessoas da Trindade são distintas em suas manifestações, mas pertencem à mesma essência indizível,
e eterna. O Espírito Santo, então, ele é a expressão da unicidade de Deus. Quando Deus quer se expressar, ele se expressa por meio do Espírito Santo. Por exemplo, quando ele quis falar aos homens, ele inspirou homens para que pudesse escrever a palavra. A Bíblia, ela foi escrita por homens inspirados pelo Espírito de Deus. Esse Espírito, lembra, não é apenas o hálito, não, é o próprio Deus na sua forma de agir, de se expressar, de se comunicar com o homem. O Espírito Santo, então, ele age, de forma distinta, embora ele, outro ponto, mas o Espírito não depende e não precisa de alguém. Isso aqui eu achei interessante, fala assim: nós, os anjos, fomos criados e por isso dependemos do Criador. O Espírito não, ele é um ser incriado, ele autoexistiu, ele é autoexistente, ele é Deus. Antes que houvesse alguma coisa, ele já existia, ele é pré-existente, ele é o que era, ele era e ele sempre haverá de ser. Ele nunca deixou de existir na linha do tempo, ele domina todas as coisas. Nós, homens, e os anjos que fomos criados, nós somos seres sujeitos a falhas, porque nós fomos criados e por isso dependemos de estar conectado com aquele que nos criou. E uma coisa interessante, o Espírito Santo estava ali no ato da criação. A Bíblia fala que Deus, lá em Gênesis, ele decide criar o homem, ele desçamos e façamos o homem conforme a nossa imagem e conforme a nossa semelhança. Ou seja, o Espírito Santo estava ali junto no ato da criação, e ele nos fez conforme a sua imagem e conforme a sua semelhança. Por isso dependemos totalmente dele. O Espírito Santo não depende, não precisa de ninguém, embora ele queira e possa livremente se relacionar com a sua criação. Irmãos, ele deseja se relacionar conosco. O Espírito Santo quer se relacionar com você. Ele quer ter completa liberdade para atuar na tua vida, para mover por meio de você. Ele quer, ele deseja, ele espera isso. Amém? Bem, então vamos conhecer um pouquinho os atributos do Espírito. Olha só o que vai dizer em Malaquias, no capítulo 3 e no versículo 6. Malaquias, capítulo 3, versículo 6. Na versão NVI fala: de fato eu, o Senhor, não mudo. Isso fala da imutabilidade. Ou seja, nós mudamos com o decorrer dos tempos, com o decorrer das eras. O ser humano muda, a cultura muda, as coisas mudam, tudo no mundo muda, menos Deus. O Espírito Santo é um ser imutável. Por que ele é imutável? Porque ele é Deus. Ele não está sujeito à cultura, ele não está sujeito às eras, ele não está sujeito a absolutamente nada. Lembro-me das minhas fotos quando criança, eu usava uma calça chamada calça bag. Irmãos, aquela calça bag era um show, eu achava aquilo o máximo. Mas quando eu olho hoje, no passado, as minhas calças bag, eu falo que coisa ridícula era aquela calça. As mulheres usavam uma calça chamada calça de pantalona, era um show. Só que hoje, irmãos, calça de pantalona é raramente usada. Irmãos, mudou, as épocas mudou. Eu lembro que os meninos, ainda mais os negros, eles usavam um cabelo, sabe, tudo pra cima, grandão, chamado de Black Power. Aquilo era top, irmãos. Acabou isso. Hoje o cabelo é curtinho, é corte na régua, né? Hoje as eras mudaram, tudo mudou, as roupas, né? No passado as vestimentas eram diferentes das vestimentas de hoje. Irmãos, tudo mudou. O ser humano, ele está sujeito às mudanças das eras, está sujeito às mudanças. Isso é natural. Por exemplo, quando eu era mais novo e eu via alguém usando uma calça justinha, a calça justinha era calça, ela foi trazida pelos cantores de,
como é que é? Sertanejo. Eram os cantores sertanejo universitário. Era aquelas calças justinhas. Irmãos, essa semana eu fui botar uma calça minha antiga, larga, calça normal. Na época era normal para mim. Eu me senti ridículo. Eu falei assim, meu Deus, aí eu boto minha roupa hoje, eu estou parecendo, né, aqueles cantores de sertanejo gospel da época, de um tempo atrás. Está entendendo? A gente foi se transculturalizando, nós mudamos. Nós estamos sujeitos a isso. Agora o Espírito Santo não muda. Ele é exatamente o mesmo. Não apenas o mesmo na sua, em toda a sua essência, mas na sua forma de pensar também. Olha o que está acontecendo hoje no Brasil e no mundo. Estão tentando implantar em nossas crianças uma cultura diferente daquela que nós aprendemos. Como eles não conseguem nos mudar, eles estão tentando mudar as nossas crianças. É por isso que você vai viver hoje Felipe Neto sendo convidado para ensinar como educar os filhos. Irmãos, Felipe Neto foi convidado, ou seja, ele participou recentemente de uma entrevista com o ministro do Supremo Tribunal Federal. E agora, para discutir política familiar, ele está sendo convidado para discutir com o presidente da Câmara dos Deputados Federais. Você está imaginando o que é isso, irmãos? É a coisa mais ridícula do mundo. Porque como eles não conseguem tocar em mim, em você, que já temos nossa mentalidade formada, eles estão tentando tocar nas nossas crianças. E aquilo que para a gente é ridículo, para as nossas crianças serão normais. Lembra da calça? A calça apertada era ridícula, hoje para a gente é normal. Pois é nesse sentido que eles estão tentando inculcar em nossas crianças, fazendo aquilo que é contrário à lei de Deus se transformar como algo comum, algo normal. E aí, a forma que eles conseguiram de fazer isso com facilidade é dividir a sociedade em grupos. A sociedade está sendo dividida em grupos: negros, brancos, homossexuais, lésbicas. E aí vão colocando, né? Eles vão dando nomes e vão dividindo índios, e aí vão colocando vários grupos, porque a estratégia de Satanás é dividir para conquistar. Quando Deus nos ensina a sermos unidos, a sermos um só povo, o que ele faz? Satanás divide. Que é um exemplo, uma das coisas que divide o ser humano é a religião. A religião divide, e mais do que as drogas, mais do que, sabe, as bombas que atingiram o mundo, o que mais mata no mundo hoje é a religião. E o que a religião faz? A religião divide. A religião separa. Como Satanás viu que a igreja era poderosa, única, o que ele fez? Ele dividiu. As denominações existem como forma de divisão. Eu sou batista, eu sou presbiteriano, eu sou assembleano, eu sou universal. E dessa maneira, irmãos, o diabo ele consegue de alguma forma manipular. Sabe uma das coisas que ele manipula? Já que eu sou batista, eu não me comunico, eu não combino como assembleano, eu não combino com presbiteriano, eu não combino com da universal. Dessa maneira, irmãos, o diabo está causando divisão. Nós fomos chamados como um só povo. Agora o que é legal? O Espírito Santo, ele é imutável. Ele não muda, ele não está sujeito a variação. Segundo, o Espírito Santo, ele é eterno. Hebreus capítulo 9, versículo 14. Hebreus capítulo 9, versículo 14. Eternidade transcende a todas as limitações temporais. Ele é eterno. Ele não muda, mas ele também é eterno. Nada confina o Espírito Santo no espaço, nem o retém no tempo. Ele é atemporal. O Espírito Santo não está sujeito ao limite do tempo. Nós vivemos o tempo Cronos. O tempo Cronos, ele está limitado a dia e noite. O tempo Cronos, você está limitado a 24 horas por dia, 60 minutos por hora, 60 segundos por minuto, 365 dias no ano, né? Há 4 estações anuais. Nós estamos sujeitos ao tempo Cronos. Deus não. Deus, ele é eterno.
O tempo dele é eternidade. Antes mesmo que houvesse dia, eu sou. Olha o que vai dizer Hebreus, capítulo 9, versículo 14. Quanto mais, então, o sangue de Cristo, que pelo Espírito eterno se ofereceu de forma imaculada a Deus, ele purificará a nossa consciência de atos que levam à morte, de modo que sirvamos ao Deus vivo, o Espírito eterno. Irmãos, isso é maravilhoso quando a gente atenta para a palavra de Deus na sua totalidade. Nós vamos ver que a relação que nós temos que ter com Deus é que, primeiro, Ele não muda. Segundo, Ele era um ser eterno. O Espírito Santo, Ele é eterno, assim como o Filho, assim como o Pai o é. O Espírito Santo também, Ele é eterno. Agora, esse atributo, irmãos, é o mais conhecido entre nós, e mais divulgado, mais falado, é a sua onipotência. Onipotência, 1 Coríntios capítulo 2, versículo 11. Mas vamos lá, onipotência, Ele tem todo o poder do universo. Todo poder, nada, absolutamente nada é mais poderoso do que Deus. Nada é mais poderoso do que o Espírito Santo. O Espírito Santo é Deus. Ele tem todo o poder do universo, quer seja no plano físico ou no plano espiritual. Todo poder, nada confina o Espírito Santo. Nada, Ele pode fazer qualquer coisa que o poder lhe seja capaz, basta Ele querer. Irmãos, o Espírito Santo tem poder para destruir a humanidade inteira e recriá-la com uma única palavra. Ele tem todo o poder, basta Ele querer. Vocês estão entendendo? Diga amém. Ele tem todo o poder, o Espírito Santo faz aquilo que lhe apraz, ninguém pode dominar Ele. Os crentes, os religiosos tentam confiná-lo dentro de uma caixinha de fósforo e dizer: Espírito Santo, até aqui, o Senhor pode mexer daqui para lá. Não, ou nós somos dominados pelo Espírito Santo, ou não somos, porque Ele tem todo o poder. Ele tem que ter liberdade plena em nossa vida, não apenas em algumas áreas, porque se nós limitamos o poder de Deus apenas a algumas áreas, nós não temos o poder dele, porque ele faz o que lhe apraz, o que lhe dá vontade. 1 Coríntios capítulo 12, versículo 11, diz assim a palavra de Deus: todas essas coisas, olha só que legal, todas essas coisas, porém, são realizadas pelo mesmo e único Espírito, e Ele a distribui individualmente como Ele quer. Que coisas são essas? É o poder do Espírito Santo manifestado nos dons, o poder do Espírito manifestado por meio dos dons na gente. Ele acontece mediante a vontade soberana do Espírito Santo. Ele tem o poder de fazer como Ele quer, e que está na sua vontade. Há um outro atributo que é semelhante à onipotência, que é a soberania. Sabe o que é soberania? Apocalipse, lá em Apocalipse, João vai dizer que a porta que eu fecho, ninguém abre, e a porta que eu abro, ninguém fecha. Irmãos, para entendermos um pouquinho soberania, onipotência, Ele abre porta onde não tem porta, e Ele fecha a porta onde antes havia uma porta. Ele tem poder para abrir e para fechar. Isso é onipotência. Agora, a porta que Ele abriu, ninguém fecha. Por quê? Porque além de onipotente, Ele é soberano. Nós não servimos a um qualquer, irmãos. Não é um espíritozinho que é dominado por outro, não. Nós servimos a um Deus que é poder na sua essência. Mas além de ser poder, Ele é um ser eterno, Ele é um ser imutável, Ele é um ser onipotente, e Ele é soberano. E a Ele toda a glória e honra, amém, aleluia. Mas além disso, Ele é onisciente. Onisciente, vocês sabem muito bem o que significa, creio eu, Vocês entendem o que significa. Romanos capítulo 8,
versículo 7, vai nos dar uma ideia dessa onisciência. O Espírito Santo, do mesmo modo que o Pai e o Filho, ele tem total conhecimento de todas as coisas, faladas ou não. Ele tem o poder de conhecer todas as coisas. A sabedoria do Espírito Santo, ela é infinita, é singular e é indescritível. Esse é o Espírito Santo que nós servimos. Olha o que vai dizer então Romanos capítulo 8, versículo 27. E aquele que sonda os corações conhece a intenção do Espírito, o Espírito aí com letra maiúscula, ou seja, o Espírito Santo, sabe das intenções do Espírito Santo, porque o Espírito intercede pelos santos de acordo com a sua vontade. Ele sonda os corações, ninguém pode esconder dele alguma coisa, nenhum pensamento nosso passa por ele despercebido. É onisciência. Então eu vou dar uma dica para você: cuidado com o que você pensa. Mas aí eu vou dar uma outra dica para você: fique tranquilo, o diabo não sabe o que você pensa. É você que vai determinar, meu querido, quem domina a sua vida, se é o Espírito que sabe o que você pensa, ou se o diabo que não consegue entender o que você pensa. Porque às vezes, irmão, nós pecamos nos nossos pensamentos e falamos assim: ninguém viu, estou escondido, meus pensamentos são altamente destrutivos, mas a gente acha que ninguém está percebendo. O Espírito Santo sabe o que você está pensando. Outras vezes você faz plano e você fica com medo que o diabo vai poder penetrar e vai atrapalhar os seus planos. Não, aí vai uma outra dica para você: o diabo não sabe o que você pensa. Ele pode não saber, olha só, o diabo pode não saber o que você está pensando, mas o seu comportamento vai fazer ele entender o que você está pensando. Às vezes fala assim: não, na minha mente ninguém entra, mas a sua atitude, os seus olhos, as suas mãos, sabe? O diabo não sabe o que você pensa, mas pelo teu comportamento ele consegue entender o que você está pensando. Já viu quando você sente vontade de comer um bolo, e aí você acorda com vontade de comer o bolo, você não fala para ninguém que sentiu vontade de comer bolo, mas você abre a geladeira, os seus olhos chegam a brilhar, e quando você vê o bolo, chega a salivar? Pois é, o diabo sabe pelo seu comportamento que você está doido para comer o bolo. Vocês estão entendendo? Então o Satanás, ele não tem o poder de saber o que você pensa. O Espírito Santo conhece todos os seus pensamentos, porque ele é onisciente. Mais um atributo de Deus: ele é onipresente. Isso aqui é maravilhoso. Salmo 139, do versículo 7 ao versículo 10. Irmãos, saber que o Espírito Santo é tudo isso nos dá de alguma forma segurança. Saber que o Espírito Santo, ele é imutável, ele é eterno, ele é onipotente, ele é soberano, ele é onisciente e agora é onipresente, isso me dá segurança, porque não existe lugar para me ausentar dele. Não existe um lugar onde eu possa ser escondido, sabe? Onde eu fique longe, distanciado dele. Ele está em todos os lugares. Salmos 139, do versículo 7 ao versículo 10, vai dizer assim: para onde poderia eu escapar do teu Espírito? Para onde fugir da tua presença? Se eu subir aos céus, lá estás. Se eu fizer a minha cama na sepultura, lá também estás. Se eu subir com as asas da alvorada e morar na extremidade do mar, mesmo ali a tua mão me guiará e a tua destra me susterá. Não existe um lugar para fugir, irmão, da presença do Espírito Santo. Ele está presente em todas as partes, mas há algo especial que eu queria revelar para você: ele está presente em todas as partes.
em todos os lugares, mas Ele não habita em todos os lugares. Ele está presente porque Ele é um ser onipresente, mas Ele não habita. Ele habita com o quebrantado e contrito de coração. Ele habita com quem tem mãos limpas e coração puro. Ele habita com quem ama a santidade. Ele habita com os filhos de Deus, aleluia. Ele habita quem mantém um coração limpo. Irmãos, Ele habita. Então, apesar dele estar em todos os lugares, Ele não habita em todos os lugares. Mas a onipresença dele não se divide em várias manifestações, porque Ele também não se divide. E a sua presença, ela é total em cada lugar. Não é uma parte dele. Já viu aquele negócio, né? Por exemplo, você faz um churrasco, você convida um amigo, e o amigo não pode ir no churrasco. Você faz uma célula, reúne a galera da tua célula, e aí você convida uma pessoa, a pessoa não vai na célula e fala assim: olha, eu não fui, mas eu estava lá em espírito. Não existe esse negócio, irmão. O Espírito Santo, sim, Ele está. E outra, Ele está na sua plenitude. Nós temos aqui às quintas-feiras, aproximadamente umas 10 células ou 12 células se reúnem aqui às quintas-feiras. Isso na quinta-feira, né? Pois é, o Espírito Santo está numa célula, está em todas as outras também. Ele não está uma parte dele aqui, não, Ele está na sua totalidade. A imutabilidade, a eternidade, a onipotência, a soberania, a onisciência, ela está na sua totalidade. A presença dele é plena, ela não é fracionada, ela é completa. Você pode dizer amém? A presença de Deus, ela é completa. Não tem, irmãos, como ficarmos longe dele. Então você fique tranquilo. Não tem lugar, irmãos, que o inimigo possa te esconder de Deus. Ele está presente contigo em todos os lugares. E para finalizar, acerca dos atributos de Deus, o Filho de Deus se revelou como uma pessoa que falou de outra que Ele enviaria após a sua subida aos céus. Essa pessoa é o Consolador. No grego, o Paracleto significa aquele que dá força, aquele que encoraja. Ele é o nosso ajudador. Ele é o advogado dos discípulos excelentes. Você está entendendo? A pessoa com a qual nós lidamos não é um ser comum. Ele tem todo o poder. Por isso não existe nenhuma dificuldade que você enfrenta que Ele não saiba, que Ele não possa te ajudar. Não existe limitações para a atuação do Espírito Santo nas nossas vidas. Tranquiliza teu coração. Deus está no controle. O maior problema da gente é desfrutar da sua intimidade. O maior problema da gente não é saber que Ele está. Ele está, mas e aí? E o que você vai fazer então a partir de agora? Quero fazer essa pergunta para você. Se você já sabe dos seus atributos, da sua soberania, do seu poder, o que você vai fazer com essa informação a partir de agora? Se eu fosse você, eu valorizaria mais a presença dele na sua vida. Se eu fosse você, desfrutaria mais de comunhão com Ele. Se eu fosse você, desfrutaria da total intimidade. Se eu fosse você, pediria: Senhor, uma vida é pouco para te amar. Espírito Santo, me dá a eternidade. Eu quero a eternidade. Porque, irmãos, o Espírito Santo, Ele deseja habitar entre nós. Quando você acordar pela manhã, fala: bom dia, Espírito Santo. Quando você for almoçar, convida Ele para sentar do seu lado e almoçar contigo. No seu TSD, às vezes a gente faz nosso TSD, a gente não consegue entender algumas coisas, chama o Espírito Santo e fala: Senhor, senta aqui do meu lado, me ensina o que está querendo dizer esse texto, eu estou com dificuldade de interpretá-lo. Espírito Santo, os meus sonhos estão meio ofuscados pelos meus problemas, me revela a tua vontade dos meus sonhos. Espírito Santo, eu me sinto como um pavio fumegando, incendeia a minha alma.
Nós temos o poder, irmãos, de fazer com que a glória de Deus seja manifesta em nós, para no futuro ser manifestada através de nós. O Espírito Santo quer encher você. Ele quer te encher por completo, para que você possa ser uma bênção na vida das outras pessoas. Valorize a presença dele. Valorize a comunhão com ele. Não se esqueça que ele é um ser imutável. Ele é um ser eterno. Ele é um ser onipotente. Ele é um ser soberano. Ele é um ser onipresente. Ele é um ser onisciente. Amém? Quero convidar você a fechar os seus olhos. E nós vamos agradecer ao Senhor. Vamos exaltar o Senhor. Exaltar esse Deus. Desfrutar dessa comunhão, dessa intimidade com Ele. Oh, aleluia. Desfrute dessa manhã, dessa comunhão. Desfrute dessa intimidade com Ele. Diga: Espírito Santo, Tu tens liberdade aqui. Aleluia. Tu tens liberdade em minha vida. Tu pode mudar o meu ser, transformar o meu interior, renovar a minha alma, trazer alegria para o meu ser. Espírito Santo, muito obrigado por existir na minha vida. Oh, Espírito Santo, que bom poder estarmos aqui. Aleluia. Tu és bem-vindo em nossas vidas. Amém e amém. Você pode aplaudir bem forte a Jesus. Aleluia. Glória a Jesus.